Apresenta-se o estudo da determinação dos carregamentos aerodinâmicos em ensaios estáticos e dinâmicos em uma placa flexível obtidos via estereocorrelação de imagens digitais. A distribuição de carregamentos em superfícies aerodinâmicas delgadas e flexíveis é complexa de ser obtida experimentalmente devido à dificuldade de instalar sensores que permitam monitorar a distribuição de pressão. Uma alternativa para contornar essa dificuldade é a possibilidade de utilizar técnicas não invasivas, como a correlação de imagens digitais, que permite mensurar o campo de deslocamentos. Este projeto visa identificar os carregamentos aerodinâmicos atuantes em uma placa delgada a partir do campo de deslocamentos obtidos via SID e de um modelo computacional numérico desenvolvido em MATLAB. Propôs-se realizar experimentos de bancada para familiarização da técnica, identificar parâmetros intrínsecos ao modelo, avaliar o nível de incerteza dos campos de deslocamentos e identificar a distribuição de carregamentos aerodinâmicos para diferentes ângulos de ataque, comparando medidas experimentais com previsões de um modelo computacional. A técnica de correlação de imagens digitais consiste em comparar duas imagens, uma anterior e outra posterior à aplicação do carregamento em um objeto texturizado. O uso de duas câmeras permite avaliar o campo de deslocamentos tridimensional, ou seja, movimentos fora do plano de projeção, permitindo a aplicação da estereocorrelação que será utilizada no presente trabalho. O modelo computacional da placa delgada foi implementado em MATLAB para a obtenção do campo de deslocamentos. Primeiramente, é preciso estimar os parâmetros intrínsecos da placa, como o módulo de elasticidade e de cisalhamento. O campo de deslocamentos pode ser calculado pelas equações da linha elástica e aplicação das condições de contorno. O campo completo de deslocamentos será dado pela composição dos campos obtidos após integração analítica das equações. Para a comparação entre os campos de deslocamentos obtidos experimentalmente e pelo método analítico, foi utilizado o método iterativo Gauss-Newton. O princípio do método é a minimização quadrática dos pontos experimentais e de um modelo computacional dependente de um conjunto de parâmetros P, que nesse caso são os módulos de elasticidade e cisalhamento. Para isso, constrói-se a matriz jacobiana de sensibilidade do sistema à variação de parâmetros. Em seguida, os dados experimentais dos ensaios em túnel de vento são utilizados para determinar os carregamentos desconhecidos a partir do mesmo método iterativo. Dessa vez, o parâmetro A será identificado pelo método, que será a amplitude do carregamento assumido como quadrático. Foram conduzidos ensaios de bancada estáticos e dinâmicos para familiarização com a SID. Nos experimentos em túnel, a placa foi fixada em um suporte e posicionada na saída da seção de ensaio. O primeiro ensaio foi realizado com a placa livre de carregamentos, a fim de quantificar a incerteza dos dados associados a ruídos de fundo do ambiente. Após, foi realizado um ensaio estático para identificação dos parâmetros de rigidez da placa, a partir da aplicação de uma carga conhecida na ponta, induzindo um deslocamento transversal da placa. Por fim, foram conduzidos 8 ensaios no túnel de vento soprador, cada um com um ângulo de ataque distinto da placa. Foi registrada uma incerteza de 7,3 micrômetros no deslocamento transversal. A aplicação do método iterativo aos dados experimentais do ensaio permitiu a identificação do módulo de elasticidade de 144,05 GPa, um valor inferior ao esperado para o aço, de aproximadamente 200 GPa, devido às condições de engastamento não ideais que induzem maior flexibilidade ao sistema. Não foi constatada a convergência do método para o módulo de cisalhamento, dado que a resposta do sistema é dominada pela flexão e a sensibilidade é baixa para a torção. O ajuste do modelo aos dados experimentais foi satisfatório, o que permitiu a sua validação. Percebeu-se uma relação linear entre os ângulos de ataque e os deslocamentos transversais máximos medidos pela correlação. A distribuição de carregamentos aerodinâmicos sobre a placa é condizente com o esperado, dados os ângulos de ataque aplicados. E, por fim, pode-se obter a curva de distribuição de coeficiente de sustentação por ângulo de ataque através da integração do carregamento ao longo da semi-envergadura da placa, com um ajuste praticamente linear dos dados, como se espera na região anterior ao stall. O presente projeto ilustra as potencialidades do uso de técnicas de medição de campos em ensaios em túnel de vento, oferecendo uma alternativa promissora frente às limitações impostas pelo uso de instrumentação tradicional em modelos flexíveis. Foi possível identificar apenas o módulo de elasticidade e a metodologia proposta mostrou-se adequada para a identificação da distribuição do carregamento aerodinâmico atuante em uma placa delgada exposta ao escoamento.